Eu acredito que nem todo mundo que está aqui já saiba da minha historiazinha e da razão, o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse projeto de ensinar gramática básica para iniciantes e para reiniciantes. Então eu vou contar mais ou menos a história resumida para vocês estarem contextualizados e entenderem, inclusive, o nível da minha abordagem do conteúdo. A história é a seguinte: quando eu fui estudar para passar nesse concurso aí, de professora temporária do GDF, de Educação para Jovens e Adultos, eu entrei num curso preparatório. E aí, nas aulas de português especificamente, eu tive muita dificuldade de acompanhar o conteúdo. Eu não conseguia, eu travei total e eu não conseguia acompanhar o conteúdo que o professor da escola preparatória estava dando, e também não conseguia resolver os exercícios. Então eu fui meio que questionando se realmente, o que estava acontecendo errado, se realmente eu ia conseguir, né, passar num concurso, porque eu, sendo formada em letras, estudando para ser professora de português, não estava conseguindo acompanhar. Pense na desgrama, né? Aí como é que faz? Fala, lasquei de vez, né? Mas aí parei para pensar, comecei a refletir, fechei aqui cá com meus botões e fui refletir sobre o que estava faltando, qual era o meu impedimento. E aí eu comecei a perceber que o que estava me faltando de conhecimento para conseguir acompanhar aquele nível de ensino, aquele nível de informação e aquele nível de questões, era o conteúdo básico. Classes de palavras, fonologia, conhecimento de funções e classes, o conhecimento fundamental, o conhecimento mais básico. Então, o que eu fiz? Tranquei a minha matrícula desse cursinho, voltei para uma aula de nível anterior, fui procurar um curso de gramática super, ultra, mega básica, e mesmo assim eu ainda tive que estudar sozinha para recuperar isso, né? Aí, quase um mês depois que eu estudei o conteúdo básico, o conteúdo fundamental, eu voltei para a turma preparatória, aí sim eu consegui avançar com o meu estudo, aí sim eu consegui ir adiante e realmente exercitar e construindo, né, o saber num nível que eu pudesse prestar a prova. E eu prestei a prova, fiz o concurso, passei em terceiro lugar, trabalhei 2 anos no GDF como professora de português para jovens e adultos. Então, diante dessa minha experiência, e como eu percebi que muita gente estava passando por isso também, e tinha algumas pessoas até desistindo de estudar, porque dá pânico, né, gente? A gente está assistindo uma aula ali, você não consegue entender nada que o professor está falando, ou não consegue acompanhar, é complicado. Quando você está ali assistindo a aula e você não consegue acompanhar, são várias emoções que tomam a gente. Primeiro, você fica com vergonha de perguntar, porque parece, a impressão que dá, a sensação que dá é que todo mundo tá entendendo tudo, todo mundo tá sabendo tudo e menos você. Então você fala, caraca, se eu fizer uma pergunta aqui, o povo vai me achar idiota. Aí a gente fica com medo de atrapalhar o andamento da aula, a gente se sente envergonhado. A gente tá dentro de uma sala de aula sem conseguir acompanhar o conteúdo. Então a tendência das pessoas é essa, é largar a mão e desistir porque não está conseguindo acompanhar, se sente constrangido de perguntar. Se perguntar, vai atrapalhar o andamento da aula, porque vai obrigar o professor a voltar num conteúdo lá atrás. E aí é esse balaio de gato e a pessoa corre um risco muito grande. Eu vi acontecer, né, com várias pessoas, um risco muito grande da desistência, né, de desistir de estudar para o concurso e tal. Mas esse tipo de conhecimento também não é só para concurso, né, gente? Não é só para... É para tudo, no nosso desempenho profissional. Esse nível de conhecimento que eu ensino, ele é básico para a vida, né? Então, desempenho profissional, escrever um texto, né? Eu trabalhei no Senado um pouco mais de 10 anos. E aí, no último ano, eu trabalhei como revisora de texto e produção de textual e também articulação política. E é muito complicado você revisar texto escrito por pessoas que são, inclusive, de nível superior. Então, as pessoas escrevem errado, escrevem muito mal. Errado segundo a norma, né? Porque eu sempre falo o seguinte, que o erro, ele na verdade, ele tem que ser considerado dependendo do contexto, né? Não existe exatamente
o erro do português, ele é a inadequação do português. Se você está usando um português formal, escrevendo um documento formal, e você escreve numa linguagem coloquial, escreve fora da regra gramatical, você está usando inadequadamente a língua, né? Você está escrevendo o que a gente chama de errado. Eu chamo de forma desviada, né, da gramática normativa. Então, agora, se você tá falando no dia a dia, escreve um bilhete em casa para o seu filho, para sua mãe, manda uma mensagem de WhatsApp, não sei o que, você não tem aquela obrigação de escrever exatamente conforme as regras da gramática normativa. O compromisso de quando a gente escreve a mensagem, independente de estar exatamente dentro do padrão da gramática, é você ser capaz de falar o que você quer falar, porque às vezes a gente escreve um texto e naquele texto a gente não está dizendo o que a gente quer dizer. Esse é o problema, é o que gera o mal entendido, é o que gera a confusão, é que gera a dificuldade de interpretação textual, né? A gente tem que se fazer entender, né? A comunicação efetiva, ela é essa. A comunicação, ela só realmente se realiza, se concretiza quando eu falo e a pessoa entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, essa é a verdadeira comunicação. Agora, dependendo do contexto, a gente precisa usar uma linguagem mais formal, uma linguagem padrão dentro das normas gramaticais. Ou em outros contextos não tem necessidade, só você fazer se entender. Se eu falo nós vai, nós foi, você vai entender se a gente estiver conversando numa situação de dia a dia. Agora, se eu escrevo nós vai, nós foi num documento que você vai mandar para o seu chefe, ou que você vai enviar para a sua equipe de trabalho, ou que você vai fazer uma solicitação diante de um órgão, uma reivindicação de direito, convém, né? Convém e é valorizado, inclusive, com salários melhores, né? Em tese, pelo menos, quando você tem mais capacidade de elaborar textos dentro da norma padrão.